Muito bom dia. A paz de Cristo. Vocês venceram o frio, o sono e admitamos, dormir assim de manhã nesse friozinho é muito bom, não é? Mas vocês vieram até aqui, louvado seja o Senhor por isso. E nós vamos então meditar na palavra do Senhor mais uma vez, em mais um domingo, dia do Senhor, dando continuidade àquilo que nós estamos conversando na carta aos Romanos. Então hoje nós começamos o capítulo 3, carta aos Romanos, capítulo 3, leitura dos versículos 1 a 8, quando Paulo responde às objeções dos judeus, possíveis objeções que os judeus fariam, ou que Paulo mesmo, olhando para si, faria, olhando para quem era. Paulo era um judeu zeloso da sua condição e, por certo, faria essas objeções que ele entende os judeus da sua época, ele, Paulo, já convertido, também faria. Então a gente vai olhar essas objeções e, consequentemente, as respostas de Paulo a elas. Romanos 3, do 1 ao 8. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para serem justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Que o Senhor nos abençoe, nos edifique com a sua palavra. Você já... E vou perguntar aqui baixinho, tá? Você já apanhou do papai e da mamãe? Já? Sim? Já levou um puxão de orelha, assim? Ficou de castigo? Já? Já tomou bronca do chefe? Já foi corrigido assim? E do professor? Eu não lembro se eu contei aqui, mas um fato marcou a minha infância. Eu estudei da 1ª à 8ª série no antigo primário, na escola estadual professora Rita Bicudo Pereira, lá no Jardim Peri, na Zona Norte. E da 5ª à 8ª série, eu estudei na mesma sala. 5ª A, 6ª A, 7ª A, 8ª A. A mesma turma. Nós éramos muito bagunceiros. E um dia, eu não sei por que eu estava na escola, porque normalmente nas reuniões de pais e mestres não tinha aula, normalmente. Mas eu acho que nesse dia teve aula. E eu não estava na sala de aula. Passei no corredor em frente à sala da professora, da diretora Rosa Maria Marque Macedo. Passei em frente à sala dela, reunião de pais.
A minha mãe estava assim, na porta da sala, junto com outra mulher, e dentro cheio de mulheres. E a diretora falando, porque aqui na escola, mais ou menos essas palavras, né? Nós corrigimos os alunos, se necessário a gente puxa a orelha. E minha mãe falou, é isso mesmo. Eu passei assim, eu falei, mas que traidora a minha mãe. A minha mãe dando aval para que eu fosse corrigido na escola. E aí nós tínhamos uma professora chamada Maria Guerreiro, professora campeã de arremesso de apagador. Ela jogava apagador nos alunos. É claro, eu estou falando dos anos 70, né? Um tempo diferente do nosso. Imagino, né, que hoje em dia nenhuma professora jogue apagador no aluno, ou corrija o aluno com a palmatória, ou outros castigos físicos semelhantes. Nem é o caso de fazer isso. Mas o que eu quero dizer, efetivamente, é de correção, de exortação, de bronca mesmo, e admitir que não é muito agradável quando a gente passa por isso. A gente não gosta de ser corrigido. Eu trabalhei por alguns anos na minha carreira profissional na corregedoria da Polícia Militar, ou seja, a polícia da polícia. Policiais estão acostumados a fiscalizar pessoas. O trabalho policial restringe o direito de ir e vir. Você é abordado num bloqueio de trânsito, por exemplo, ou abordado numa abordagem de uma viatura, no patrulhamento, por algum motivo. A gente não gosta disso, porque ninguém gosta de ser fiscalizado. Imagina você fazendo uma obra na sua casa, reformando, sei lá, a sua casa, dando uma ajeitada no quintal ali, e aí chega a polícia ambiental para ver se está tudo certo ali e tal, e pede a documentação, quem é o responsável técnico pela obra. A gente não gosta disso. Ou a prefeitura vai até a sua casa através dos fiscais do PSIL, nem sei se existe mais o PSIL, aquele programa de verificação de barulho, né, da prefeitura, e você está na festa de aniversário do seu filho, é domingo, você não pode fazer tanto barulho assim. A gente não gosta de ser fiscalizado, de ser repreendido. Me parece que é mais ou menos isso que Paulo está fazendo. Aliás, já fez no capítulo 2, nos versículos 25 a 29 do capítulo 2, Paulo deixa claro que não havia nenhuma diferença fundamental entre judeus e gentios, e que a lei e a circuncisão não garantiam aos judeus qualquer isenção no julgamento de Deus. Os judeus, obviamente, não ficaram nem um pouco satisfeitos com esses apontamentos de Paulo. Como assim? O fato de sermos judeus, de termos a lei de Deus, de termos a circuncisão, como assim isso não faz diferença? Quer dizer que a gente está na vala comum? Como é que esse Paulo vem agora? Era judeu como a gente, cria como a gente, como é que agora ele vem e nos exorta dizendo, não vale de nada o que vocês são? É a mesma coisa que alguém vir aqui e falar, presbiteriano? Nasceu na igreja? Foi batizado na infância, até o certificado de batismo, já falei aqui, né? O Hugo me mostrou o certificado de batismo dele, lá da igreja luterana, né? Que ano que foi? 66, certificado bonito assim, né? Se a gente fosse católico romano, sou batizado, crismado e tal, né? Sabe aquela coisa de orgulho assim, né? Mas a gente tem esses orgulhos também, viu, gente? Não se engane, viu? Não, sou presbiteriano da 3ª, 4ª, 5ª geração. Alguém chegasse aqui e falasse, irmão, isso aí não vale nada. Não quer dizer nada. A gente, como assim isso não vale nada? A gente não gosta disso. Mas nós precisamos entender por que Paulo está dizendo isso. Por que Paulo exorta, expõe os judeus dessa forma? Vamos ver então as objeções a essa exortação paulina. Paulo então exorta mesmo, não é? E Paulo
sábio nas suas palavras, Paulo, um homem muito inteligente, ele antecipa as possíveis objeções dos seus ouvintes. Quando isso cai nos ouvidos dos judeus, o que eles poderiam dizer a respeito? E Paulo se adianta. Uma das coisas que os judeus poderiam dizer é a seguinte: o ensinamento de Paulo é uma sabotagem à aliança de Deus. Paulo está colocando em xeque, em dúvida, a aliança de Deus com o seu povo. Só que tanto Paulo como os seus críticos concordam que Deus escolheu Israel dentre todas as nações. Deus fez com eles uma aliança, lhes deu efetivamente a lei e a circuncisão como um selo, uma marca distintiva. Mas agora, se as palavras judeu e circuncisão têm de passar por uma redefinição, então que vantagem há em ser judeu? Que utilidade há na circuncisão? Afinal, segundo Paulo, essas coisas não protegem os judeus do julgamento divino. Ou trazendo para nós, que vantagem há de ser presbiteriano? Que vantagem há de ter sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se essas coisas não protegem os presbiterianos do julgamento de Deus? Paulo responde: muita vantagem, sob todos os aspectos. E Paulo diz que, primeiramente, aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. John Stott, ao comentar esse texto, diz: parece claro que esses oráculos de Deus não são somente os mandamentos ou promessas de Deus, mas toda a Escritura do Antigo Testamento. A Escritura que contém essas promessas, que contém os mandamentos e que foram confiadas a Israel. E aí pensem comigo, será que há vantagem, será que há algum privilégio de uma nação, dentre todas as nações do mundo, receber a lei de Deus? Será que há vantagem de nós, crentes do Senhor Jesus Cristo, conhecerem a verdade do Evangelho? Será que o fato de termos os olhos abertos para a verdade, as escamas dos nossos olhos terem sido arrancadas, e nós conseguirmos enxergar a luz do Evangelho, da graça de Deus, que há um Deus nos céus, que nos ama, que nos quer bem, que nos amou antes de todas as coisas, e que nos salvou mediante o seu Filho? Será que há vantagem nisso? É claro que há vantagem. É claro que há vantagem no fato de que a palavra de Deus, a luz que ilumina a todos aqueles que creem, a luz que é capaz de fazer com que nós caminhemos no caminho da verdade, a luz que dissipou as trevas do nosso coração, que fez raiar em nós o sol da justiça, é claro que há vantagem em nós a conhecermos. Como que alguém poderia perguntar: há vantagem em ser judeu ou na circuncisão? Há vantagem em ser presbiteriano, ter sido batizado? Há vantagem em nós termos a palavra de Deus como verdade? Claro que há vantagem. Toda a vantagem do mundo. Nessa manhã aqui na sala, nós falamos sobre juramentos legais e votos. Porque foi um assunto que em algum momento, 2 semanas atrás, foi lembrado aqui. Né? Será que o cristão pode jurar? Né? Será que quando exigido de nós juramento por parte das autoridades seculares, seja uma autoridade judicial, uma autoridade militar, enfim, será que a gente deve jurar? Ou as autoridades religiosas, quando exigirem de nós algum compromisso, um voto, um juramento, devemos fazê-lo? E a gente trabalhou isso aqui, dizendo que sim,
E devemos jurar fundamentalmente por Deus. Porque, diferente daquilo que o senso comum diz, não pode jurar por Deus, né? Tomar o nome de Deus em vão. Jurar por Deus não é tomar o nome de Deus em vão quando o juramento é devido. Não é? Nós juramos o tempo todo aqui na igreja. Pastor, mas não usa a palavra jurar. Mas é juramento. Quando você entregou o seu filho, consagrando ao batismo, você fez promessas aqui na frente, dizendo, eu vou trazê-lo à igreja, eu vou orar com ele, vou orar por ele, vou ensinar a Bíblia, e tal, e tal, e tal. Juramento. Quando os diáconos e presbíteros vieram à frente e prometeram que reconhecem os nossos símbolos de fé como expressões corretas, adequadas do ensinamento bíblico, fizeram juramentos. Quando você, diante de Deus, se aliançou com o seu marido ou com a sua esposa e fez votos mútuos de fidelidade, de compromisso, de cuidado, você fez um juramento. Pastor, mas não tem o nome juramento, mas é juramento. A gente lembrou dos filmes americanos, normalmente filme americano, né? Jura dizer a verdade, somente a verdade, com a ajuda de Deus. Põe a mão na Bíblia, né? Juro. Quando um juramento é exigido de nós devemos cumpri-lo. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu falei aqui, inclusive, de votos feitos de maneira equivocada pelos incrédulos. E dei o exemplo de um dia que eu estava lá em Aparecida do Norte, no policiamento, e uma pessoa atravessando de joelhos da catedral antiga para a nova, joelhos esfolados, mas estava lá. Por que você está fazendo isso? Porque eu prometi. Eu fiz um voto. E eu recebi a graça, alcancei a graça. Eu preciso cumprir o que eu prometi. Eu preciso fazer aquilo que eu disse que iria fazer. Se incrédulos fazem isso, não tendo sobre eles a luz da revelação de Deus, do Evangelho, vivem suas vidas, muitas vezes, debaixo de promessas, jurando com dano próprio, e cumprindo a palavra, desconhecendo a Escritura, quanto mais nós, que conhecemos a verdade. Nós que conhecemos os oráculos de Deus, nós que sabemos que a Bíblia Sagrada não é um amontoado de histórias, de palavras, que é mentirosa, que é mítica, não. A Bíblia é a verdade revelada de Deus, nós sabemos disso. Há muita vantagem em sermos o povo da Bíblia. Assim como os judeus na antiga aliança, que receberam os mandamentos de Deus, nós também, povo da nova aliança, que temos ainda um privilégio maior, porque temos toda a Escritura em nossas mãos. Não só o Antigo Testamento, não, nós temos toda a Escritura, toda a revelação de Deus. Há vantagem nisso? Há muita vantagem. O ensinamento de Paulo não sabota a aliança de Deus de maneira alguma. O ensinamento de Paulo, pelo contrário, reforça o fato de que a aliança de Deus deve ser vivida por nós, vivida em fidelidade, uma aliança baseada na sua palavra, nas suas promessas. Ou então, os ensinamentos de Paulo anulam a fidelidade de Deus. E aqui, talvez, oráculos ou palavras sejam uma alusão específica às suas promessas, especialmente a promessa do envio do Messias. Se isso for verdade, os opositores de Paulo poderiam pensar da seguinte forma, né? Então, o que se passou com a promessa de Deus? E mais importante ainda, com a fidelidade à promessa. E se alguns deles foram infiéis e dessa forma deixaram de receber a promessa, a infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? É isso que eles perguntam. Parece que o ensinamento de Paulo implica nisso. Ou seja, se o povo de Deus é infiel, será que isso significa necessariamente que Deus também é infiel? Paulo enfaticamente diz, de maneira nenhuma.
E aqui um comentarista do Novo Testamento, inglês, John Zisler, sugere que as expressões nem morto ou nem em 1 milhão de anos poderiam traduzir de maneira mais efetiva o que Paulo quis dizer. Ele está dizendo o seguinte, que essa expressão de Paulo, né, de maneira nenhuma, ficaria mais vívida, a gente compreenderia melhor, ou retrataria melhor o que Paulo quis dizer, se ela fosse nem morto, nem em 1 milhão de anos. Tal a ênfase que Paulo dá na sua negativa. Não, o fato de sermos infiéis não torna Deus infiel. A nossa infidelidade não anula a fidelidade de Deus, ou seja, Deus nunca romperá a sua aliança. E eu quero convidar você para acompanhar comigo a leitura de Gênesis capítulo 15. Abra a sua Bíblia, Gênesis capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Gênesis 15, a partir do 7. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio, ele pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Até aqui. Eu já falei sobre esse texto aqui na igreja, já citei que era o texto preferido do reverendo Robert Charles Sproul, pastor presbiteriano que faleceu há algum tempo. E o que esse texto nos mostra? Nos mostra que Deus fez uma aliança com Abraão e que Deus, nos termos da aliança, determinou que Abraão matasse alguns animais, cortasse pelo meio, colocasse as metades, uma de frente com a outra, porque era o costume da época, eram os ditames da época que, fazendo isso, aqueles que entravam em uma aliança, que assumiam um compromisso mútuo, passavam então ambos juntos entre as metades, como que dizendo: se eu não cumprir a minha parte na aliança, que me aconteça o que aconteceu com esse animal, que eu seja cortado ao meio. Mas a questão é: quem passou entre as metades? Abraão dormiu. Quem passou entre as metades foi Deus.
E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Deus passou entre os pedaços, sozinho. Como que dizendo, ainda que você não cumpra a sua parte na aliança, eu cumprirei. Ainda que você, como homem falível, imperfeito, pecador, limitado, não cumpra a sua parte na aliança, eu cumprirei. Como então alguém poderia perguntar, se somos infiéis, Deus também é infiel? Se nós não cumprimos a nossa parte na aliança, Deus não vai cumprir? Não, de maneira alguma. Paulo responde, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Calvino, ao comentar esse texto, diz que a primeira dessas duas afirmações, ou seja Deus verdadeiro, é o axioma primordial de toda a filosofia cristã. O que é um axioma? Entre os filósofos da Grécia Antiga, um axioma era uma afirmação que poderia ser vista como verdade sem nenhuma necessidade de prova. É uma verdade, ponto final. Seja Deus verdadeiro. É como se alguém dissesse, isso é inquestionável. Que Deus é verdadeiro, não se questiona. Que Deus não pode mentir, não se questiona. Que Deus não volta atrás, não se questiona. Que Deus não se arrepende, não se questiona. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, uma citação do Salmo 116, 11. A ideia de que a infidelidade humana sabotaria a fidelidade de Deus é tão distante da realidade, que mesmo que todo e qualquer ser humano fosse completamente mentiroso, Deus ainda seria verdadeiro. Paulo a Timóteo nos lembra disso. Segunda carta, capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus não pode voltar atrás na sua aliança. E isso nos dá segurança, irmãos. Isso nos dá segurança. Se nós não conseguimos cumprir a nossa parte na aliança, se somos falhos, e somos de fato falhos, nós podemos descansar no fato de que Deus permanece fiel. Aliás, nós cantamos o hino, é o 32? Nosso cenário? Tu és fiel? Então, é esse, tu és fiel. Nós cantamos, não, eu digo, não hoje, né? Nós cantamos o hino, né, que afirma isso. E, particularmente, no nosso inário, o inário Novo Cântico, inário presbiteriano, diferentemente da maioria dos inários que diz, tu és fiel, Senhor, fiel a mim, o nosso inário diz o quê? Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Como que dizendo, Deus é fiel a si mesmo. Deus é fiel, acima de tudo, a si mesmo. A fidelidade de Deus é a Ele próprio, é o compromisso dele com Ele próprio. Ele não pode negar-se, Ele não pode negar as suas promessas. É um absurdo alguém colocar em xeque a fidelidade de Deus por causa da nossa infidelidade, porque Deus não é como a gente. Deus não é como a gente. Um outro possível questionamento dos opositores de Paulo. Os ensinamentos de Paulo contradizem a justiça de Deus. Talvez seja a referência a Deus como juiz que leva Paulo a mencionar a justiça divina, que é demonstrada nos seus julgamentos. Nesse caso, o argumento do opositor seria, quanto mais injusto for o criminoso, mais justo parece ser o juiz.
Ou ainda, o opositor a Paulo poderia pensar na justiça que provém do Evangelho. A justiça de Deus revelada no Evangelho. Romanos 1:17. Né? Ou seja, a maneira de Deus salvar. Neste caso, ele argumenta: quanto mais pecadores somos nós, mais glorioso parece ser o Evangelho. De qualquer forma, como Paulo ensina, diria seus opositores, nossa injustiça beneficia a Deus, pois destaca a misericórdia de Deus. Se é isso, ou seja, se quanto mais pecador nós formos, mais a misericórdia de Deus se realça, mais Deus é glorificado ao salvar pecadores, Deus seria injusto, então, a aplicar a sua ira sobre pecadores, porque a nossa injustiça, o nosso pecado, beneficiaria a Deus, porque o glorificaria. Não seria injustiça puni-los por algo que só lhe traz vantagem? Paulo responde, claro que não. Se Deus fosse injusto, como ele poderia julgar o mundo? Impugnar a justiça de Deus seria subestimar a competência de Deus em julgar, o que seria um completo absurdo. Se nós recorrêssemos aos salmos, por exemplo, nós veríamos, assim, muitos salmos falando exatamente o contrário. Salmo 45:6, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, cetro de equidade é o cetro do seu reino. Salmo 67:4, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Salmos 96:10, dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Salmo 98:8 e 9, os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Se recorrêssemos ainda à carta aos Hebreus, que já foi citada hoje aqui, capítulo 1, versículos 7 e 8, ainda quanto aos anjos diz, aquele que aos seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para sempre. E aí a citação ao Salmo 45:6, cetro de equidade é o cetro do seu reino. Ou seja, são apenas alguns exemplos de textos bíblicos que ressaltam o fato de que Deus é o justo juiz. E que é um absurdo colocar o julgamento de Deus, primeiro, a pessoa de Deus, o caráter de Deus e a sua capacidade de julgar em xeque. Duvidar que Deus seja competente para julgar pecadores é um absurdo. Ainda que os seres humanos façam isso o tempo todo. Ainda que muitos, sem se aperceberem disso, colocam em xeque a capacidade de Deus julgar. Isso acontece quando pessoas se indignam quando pecadores, às vezes aqueles pecadores mais evidentes, mais contumazes, gente que comete aqueles pecados assim, cabeludos, são alcançados pela graça. Viveu a vida inteira desse jeito, agora diz que é crente. É como se Deus não soubesse o que está fazendo. Não, Deus não sabe o que está fazendo. Como assim? Né? Ou aqueles que dizem, não, lá no final, a gente dá um somebody love ali, dá, aquela enganada em Deus e está tudo certo. Ontem, um colega de turma meu fez aniversário, o Tenente Coronel Gonçalves. Ele é o comandante do
Batalhão de Operações Especiais da PM aqui de São Paulo. E ontem a sua esposa faleceu, no dia do aniversário dele. E aí no grupo da turma, no WhatsApp, né, as manifestações de pesar pelo falecimento da Adriana e da Andréia, e muita gente dizendo: não, Gonçalo, fica tranquilo, porque ela já está no céu com o Senhor, Deus, ela está num bom lugar e tal. Eu não posso dizer que a Andréia está ou não está no céu, não é isso a questão. Mas a questão é, as pessoas, e muitas pessoas, acreditam de verdade que todo mundo que morre vai para o céu. Morreu, vai para o céu, vai para o céu. As pessoas acreditam que Deus não seria capaz de julgar alguém e lançá-lo no inferno. Não conhecem o caráter desse Deus que é santo, de um Deus que não se equivoca em seus julgamentos, nunca, porque não julga segundo a aparência, mas julga segundo a reta justiça, julga conhecendo não apenas as expressões exteriores, mas as intenções do coração. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E finalmente, um outro questionamento que poderia ser levantado: os ensinamentos de Paulo são uma falsa promoção da glória de Deus. Se uma má conduta traz boas consequências, como manifestar o caráter de Deus, promovendo assim a sua glória? Então vamos aumentar o mal, para que dessa forma aumente o bem. Afinal, o fim justifica os meios. Charles Hodge, um famoso teólogo reformado, expressa muito bem isso ao dizer: de acordo com esse raciocínio, diz Paulo, né, segundo a visão dos seus opositores, quanto pior, melhor. Pois quanto mais vis nos tornamos, mais evidente será a misericórdia de Deus em perdoar-nos. Contudo, desta vez, Paulo não responde à possível provocação dos seus opositores. É como se isso Paulo não poderia levar a sério essa oposição. É desmedida essa oposição. Afinal, não há resultado, por melhor que seja, que possa justificar o encorajamento do mal. O mal nunca promove a glória de Deus. Como assim pensar, então, façamos o mal para que o bem de Deus se manifeste? Não. Deus não é glorificado dessa forma. Paulo mesmo, na mesma carta aos Romanos, um pouquinho mais à frente, vai dizer o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Muito ao contrário de Deus ser glorificado através do mal que fazemos e o bem que Ele aplica a glorificar o seu nome, Deus exige de nós que sejamos santos, que andemos em novidade de vida, que andemos como novas criaturas que de fato somos, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus não é glorificado no mal, Deus é glorificado quando nós andamos em uma vida de santificação, quando nós procuramos moldar a nossa vida sob a luz do Evangelho, quando nós não tomamos a forma deste mundo. É nisso que Deus é glorificado. Então, as objeções que se levantam contra a acusação de Paulo, quando diz o fato de ser judeu, ou de ter a lei, ou de ser circuncidado, ou ainda o fato de ser um cristão, de ter sido batizado e conhecer o Evangelho,
este fato por si só não é suficiente. Ninguém pode se opor a essa acusação porque ela é verdadeira. Não é suficiente por si só o fato de conhecermos o Evangelho, sermos membros de uma igreja. Não, é preciso que nós de fato tenhamos nascido de novo. Que o nosso coração tenha de fato sido regenerado por Deus. Que nós sejamos salvos de verdade e andemos como tais. É necessário. Porque nós precisamos lembrar que no meio do trigo há muito joio. Precisamos nos lembrar que na igreja de Cristo existem duas igrejas. Uma aparente, aquela que os homens podem ver, aquela que alguém pode provar mostrando um rol de membros ou uma carteirinha de membro, mas tem aquela que só Deus vê. Um rol de membros que é dele, porque ele conhece os que são seus. É possível, e é claro que isso acontece, que na igreja de Cristo exista joio em meio a trigo. Gente não salva, não convertida, que pode ter nascido na igreja, ter sido criado na igreja, batizado na igreja, mas não nasceu de novo, não é crente de verdade. Por isso não basta apenas saber a respeito da verdade, ou ter recebido o selo do batismo, ou se sentir bem na igreja. É preciso nascer de novo. É preciso ser convertido mesmo. Um convertido não é alguém perfeito. É um pecador. Mas é alguém cujo Espírito testifica com o Espírito Santo que nós somos filhos de Deus, que sabe quem é. Sabe quem é. Que não vive mais segundo os padrões desse mundo, mas vive segundo os padrões da palavra de Deus, que quando erra, é constrangido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai lá e aperta o nosso coração e fala: você pisou na bola, rapaz, pede perdão. E faz a gente nos humilhar, faz com que a gente se incline diante de Deus e reconheça o nosso pecado e admita: Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, pecadores. Fora todo orgulho denominacional, toda altivez humana. Eu sou membro da igreja presbiteriana, eu sou do Jardim, eu sou do Jaraguá, sou da IPJ. Não é? Há lugar para a gente se alegrar em Deus pelo fato de sermos cristãos, presbiterianos do Jaraguá. Há lugar, sim, há um lugar adequado para isso. Mas lembrando da exortação de Cristo, da palavra de Cristo, aos 70 a quem ele mesmo comissionou para que fossem de 2 em 2 pregar o Evangelho, e que voltaram, admirados, dizendo: Senhor, os demônios se nos submetem. E Jesus diz: não se alegrem por isso. Não se alegrem porque os demônios se vos submetem. Alegrai-vos porque os vossos nomes estão arrolados no céu. Essa é a nossa alegria, esse é o nosso gozo, essa é a nossa esperança. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai bendito, há muitas vantagens advindas do fato de sermos cristãos. Nós conhecemos a tua lei, conhecemos a tua verdade, sabemos que há uma regra de fé e de prática para os cristãos, para o mundo na realidade,
que há um manual de vida estabelecido pelo Senhor, a tua verdade revelada aos homens. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo dia em que a tua graça nos alcançou, regenerando o nosso coração e fazendo com que nós olhássemos para este livro, não como um livro qualquer, mas como a tua palavra santa, revelada, perfeita, fiel e verdadeira. Obrigado, Senhor. Que assim possamos pautar a nossa vida nesta palavra, sem orgulho indevido, mas com muita alegria pelo fato de sermos cristãos, de pertencermos sim a uma igreja que procura obedecer os teus mandamentos, de sermos membros dessa igreja local, a Igreja Presbiteriana do Jaraguá, de aqui vivermos a comunhão dos santos, no ajuntamento do povo de Deus, no culto solene e nas diversas oportunidades que temos de nos congratularmos, nos ajuntarmos como irmãos e celebrarmos a nossa salvação comum. Muito obrigado, Senhor. Há muita vantagem nisso. Mas que possamos, ó Deus, tomar essa vantagem em nossas mãos e entendê-la também como uma grande responsabilidade. A responsabilidade de pessoas que conhecem a verdade, que foram conhecidas por Cristo e que devem fazer Cristo conhecido entre os homens. Através da palavra pregada, através da nossa postura cristã. Ó Deus, ajuda-nos a anunciar o teu evangelho, anunciar estas verdades, anunciar um Deus que não pode mentir, um Deus que mantém para sempre a sua aliança, a um Deus que julga retamente com equidade, a um Deus cujo nome é glorificado através de uma vida de santificação. Ajuda-nos, ó Deus. Não permita que nós caiamos no conforto, na segurança de estarmos em Cristo, de sermos o Senhor, e nos esqueçamos do compromisso de falar ao mundo desse Cristo maravilhoso. Ó Deus, também nos abençoe agora, que vamos participar da ceia do Senhor. Nós aproveitamos para orar, separando do uso comum os elementos da ceia, consagrando-os, ó Deus, ao Senhor, pedindo que o Senhor faça com que nós, ao comermos e ao bebermos, sejamos alimentados de Cristo, fortalecidos na nossa fé, para enfrentarmos mais uma semana de atividades, de lutas, desafios, firmados no Senhor, na sua presença, na sua palavra. Obrigado, ó Deus, pelo sacramento da ceia. Obrigado porque nós temos continuamente obedecido a tua voz, a tua palavra que diz que devemos fazer isso quando nos reunimos em nome de Jesus. E aqui estamos reunidos em nome de Jesus, para, dentre outras coisas, celebrar a morte de seu Filho, a morte que nos trouxe vida, e não uma vida qualquer, mas uma vida em abundância. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Mais uma vez pedimos, perdoa os nossos pecados, limpa nosso coração, nossa mente, do pecado, Pai, que tão tenazmente nos assedia, nos purifica, ó Deus. Possamos com muita alegria, com muita reverência também, nos aproximarmos da tua mesa. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Por favor, presbíteros ativos no conselho hoje.